livro de Êxodo, capítulo de número 33. Daqui a poucos minutos nós estaremos participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E nós estamos quase finalizando nosso trajeto, nossa jornada em Êxodo. E começou na virada do ano. Eu tenho aprendido tanto. Eu tenho sido tão moído por Deus nessa jornada, né? Eu venho aqui, compartilho uma palavra, de 50 minutos, 1 hora, a gente compartilha, mas durante a semana toda eu estou ali sendo moído por Deus. Os irmãos às vezes falam: pastor, estou com o lombo aqui doendo. Eu falei: imagina eu que foi a semana inteira, né, sendo ali lapidado, né? Isso é cuidar de Deus. Toda vez que Deus nos alinha, nos corrige, nos orienta, isso é manifestação de amor, né? Porque o pai corrige o filho que ama, o pai que ama, ele corrige. Então, ele não vai deixar a gente andar aleatoriamente. Ele cuida da gente, inspira o nosso coração, nos traz palavras de encorajamento. E eu tenho sido muito encorajado nessa jornada com Moisés, com o povo de Israel, um livro de Êxodo. E a gente já está quase finalizando essa jornada junto aqui. Tem sido bênção. Nós vamos hoje ler o Êxodo 33, um texto que eu já tive a oportunidade de ministrar em outros anos nessa casa, porque é um texto de muita ênfase, de muito destaque. É um texto que me encanta muito. E chegamos nesse texto. Chegamos em Êxodo 33, que me permita só trazer aqui uma recapitulação. Segura o texto aí. Nós vimos na jornada o Êxodo 32, que foi aquela experiência. Moisés tinha acabado de subir, já tinha 40 dias que ele estava lá no Monte Sinai. Teve aquela experiência do trovão, fogo, relâmpago. Recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Nós aprendemos aqui sobre os 10 mandamentos. E quando Moisés está lá em cima, o povo, de repente, com mais ou menos quase chegando os 40 dias, o povo pede para Arão: Arão, esse Moisés está demorando demais. Faz para a gente um bezerro aqui. Faz um ídolo para a gente poder adorar. E Arão, depressa, ele não justifica, ele não protege Moisés, ele não resguarda nada. Ele já chega e fala: não, então tira os enfeites, os de ouro e os pendentes, traz aqui para mim. E foi lá e fez, com as ferramentas próprias dele, produziu, fez um bezerro, falou: está aí o Deus, pode adorar o Deus que tirou vocês do Egito. E no outro dia o povo foi lá e fez festa. O texto fala que eles fizeram uma farra, beberam, comeram. O povo de dura serviço, povo murmurador, sempre estava reclamando, igualzinho a gente, aleluia. E aí, o povo lá, e Moisés lá no céu, lá no Monte Sinai, no Monte Sinai, né? Lá orando ao Senhor, e Deus falou: pode descer, meu filho, desce, porque o povo se desviou depressa. E Deus falou assim: depressa. O povo tinha acabado de ver a glória de Deus manifestando no monte. Imagina você olhando para Ibituruna. A Ibituruna, porque Deus se manifestando, você sabendo, sendo tomada de trovão, relâmpago, fogo, por causa da glória de Deus. Menos de um mês e pouco, o povo já... E ainda continuava essas manifestações, a nuvem estava lá. O povo rapidamente já esqueceu, já começou a idolatria na lata. Já começou a idolatria. Desce Moisés. E Moisés desceu. Quando Moisés chega lá, Moisés fica irado com aquela manifestação do povo, e os irmãos sabem, joga no chão, quebra as tábuas da lei, escrito pelo próprio dedo de Deus. Chama Arão, primeiro, antes de falar com o povo, ele chama o líder, né? Chama Arão, puxa a orelha, por isso começa da gente mesmo. Arão, o que você fez? Não, é esse povo. Já viu gente assim? A culpa não é minha, não. Adão e Eva já usaram essa tática, e a gente continua reproduzindo, né? Não, é por causa desse povo. Você sabe que esse povo é obstinado, povo de dura serviço, a culpa é deles, né? Você fez esse bezerro? Não, eu só fiz aqui e nasceu esse bezerro. Meu Deus do céu. E aí ele chama o povo e também repreende o povo, Moisés. Deus teria exterminar o povo e começar de Moisés o projeto ali rumo à terra prometida, já com um novo povo, acabando com tudo. Moisés, um coração que a gente não consegue entender a profundidade de amor dele, clama a Deus: Senhor, tem misericórdia, não destrói esse povo não. E ele clama ao Senhor, e Deus tem misericórdia daquele povo. E aí chega Êxodo 33, quando Moisés está ali orando, nessa intimidade, onde ele vai para a tenda do encontro, clamando ao Senhor, para o Senhor ter misericórdia. E ali Moisés vive um nível de intimidade registrado, que muito vai nos ensinar nessa noite sobre essa intimidade com Deus.
E lembra que a gente aprendeu tantas coisas dessa jornada de Êxodo 32? Porque quando Deus falou com Moisés, justamente que o povo tinha desviado muito depressa, a gente aprende quando é que nós corremos o risco de desviar da presença de Deus. E foi o que chamou assim, a minha atenção de uma forma muito clara quando eu estava lendo. Esse povo desviou depressa demais. Quando que a gente corre o risco? Eu e você, estamos hoje aqui, podemos correr o risco de sair da presença de Deus. Quando que a gente corre risco? Eu anotei os princípios, compartilhei, só vou lê-los aqui. Quando a gente desfruta do milagre, mas a gente não cultiva intimidade, a gente corre o risco de desviar. Todos nós. Quem está de pé, se cuida para que não caia. Quando que eu corro o risco de desviar? Quando eu desfruto do milagre, mas não cultivo intimidade. Que eu sou aquela pessoa igual o povo, já tinha vivido milagre do maná, mar aberto, se abrindo, e tantos milagres, maná e etc. Água brotando lá. Mas o povo não queria intimidade, eu só vim para intimidade, eles não queriam. Então quando a gente está num ambiente só para receber a bênção de Deus, mas durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente não encontra tempo para nutrir a nossa vida com Deus, para cultivar intimidade com Deus, ler, coisa elementar, ler a palavra, orar. Quando a gente não encontra tempo, nós estamos nos tornando parecido com o povo de Israel, presas fáceis para nos desviarmos depressa. Sim ou não, gente? A gente fica vulnerável. Quando que a gente corre o risco de desviar da presença? Quando a gente substitui o tempo de Deus pelo imediatismo. Moisés está demorando. Eles queriam tudo no tempo deles. Então quantas vezes não acontece no nosso tempo, quando a gente busca por respostas rápidas, a gente está manifestando uma fé superficial. Quando a gente busca apenas por respostas rápidas, não aconteceu, isso é uma manifestação de fé superficial como do povo. Moisés não desceu, esse Moisés está demorando, a gente vai fazer do nosso jeito. A gente está colocando os pés, manifestando uma fé superficial, estamos nos tornando vulneráveis. Às vezes as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Às vezes não vai acontecer a salvação no nosso tempo, o milagre no nosso tempo, uma porta se abriu no nosso tempo. A gente precisa entender o tempo de Deus. Quando que a gente corre o risco de desviar? Quando a gente bula os princípios do processo. Não era para fazer ídolo, o povo estava careca de saber. Não era para fazer ídolo, não tinha que perguntar nada, buscar Arão, tinha que aguardar Moisés descer. Mas o povo fala, não, faz para a gente os ídolos. Gente, a gente vai se tornar vulnerável demais se a gente começar a quebrar princípios. No comércio, no casamento, nas finanças. Não vou parar de ofertar, dizimar. Eu tenho muitas coisas para fazer. Não quero. Quando a gente quebra o princípio nos quebra. E a gente se torna vulnerável. A gente fala do povo de Israel, mas se a gente caminha sobre os mesmos passos dele, o destino é o mesmo. É atrair, em vez de graça, ira de Deus, mesmo estando no ambiente da promessa. Mesmo estando no ambiente que vai me levar à promessa, eu preciso honrar, eu não posso burlar os princípios. Aí você olha para Arão, você vai ver que o Arão também é um cara que desvia facilmente. Quem tem chamado de Deus aqui? Tem um chamado? Quem é voluntário aqui na igreja de alguma área, serve em alguma área, dá um sinal. Todos nós temos chamados, tem uns que estão atuando já. Então quando que esse chamado pode se apagar do meu coração? Quantas pessoas que às vezes eram ativas e hoje não é mais? Na obra de Deus, na casa de Deus, no chamado de Deus, são muitas vezes como Arão, que estava bem, mas desviou facilmente do chamado. Quando? Quando a gente quer agradar as pessoas mais do que quer agradar a Deus. Quando eu procuro agradar as pessoas mais do que agradar a Deus, eu estou colocando os meus pés muito próximo de desviar do chamado de Deus na minha vida. Arão faz o que o povo quer e não o que Deus ordena. Então o que deve ditar a minha e as suas decisões não é o achismo das pessoas, é a vontade e o propósito de Deus. É o que Deus fala, é o que Deus quer, e não o que fulano, beltrano diz, a não ser que aquilo que ele diga seja alinhado com a palavra de Deus. Quando eu corro risco de desviar, quando eu cedo a pressões, quando eu não sei dizer não para aquilo que me afasta do propósito de Deus, eu cedo às pressões.
Quando eu vou me desviar facilmente do chamado, quando ao invés de se arrepender, eu começo a criar justificativa e desculpa. O que Arão fez foi esse povo que é obstinado. Então, se eu começo a arrumar desculpa, ao invés de responder com obediência ou se arrepender, fiz errado, eu estou colocando, eu e você estamos colocando os nossos pés muito facilmente para se desviar. Será que a gente não tem terceirizado as nossas desculpas, as nossas responsabilidades, colocando culpa no outro? Tanta gente, eu parei de vir na igreja porque fulano falou isso, eu parei de servir no ministério porque fulano fez isso. Desculpa! Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então a gente precisa abandonar as nossas melhores desculpas e começar a obedecer de fato aquilo que Deus requer de nós. Porque senão, ao invés de atrair graça, a gente vai atrair ira de Deus. Quem está comigo diz amém. Quanto a gente pode desviar facilmente? Quando a gente nutre pequenas mentiras. Ele diz, olha, o cara fez com a ferramenta própria o bezerro. Ferramenta própria, o texto diz que ele fez com a ferramenta própria e construiu o bezerro. E ele responde para Moisés, sabe o quê? Ele diz assim: surgiu esse bezerro. Eu peguei o ouro do pessoal, surgiu esse bezerro. Mentira! Pequenas mentiras. É no casamento, é na empresa, é na negociação, pequenas mentiras. É com os filhos, pequenas mentiras. Abre concessões, nos desvia do chamado de Deus. Sabe por quê, gente? Porque a mentira ela não é seletiva. Acho que a Lu uma vez falou isso, foi? A mentira ela não é seletiva. Quem mente uma esfera vai mentir em outras. Quem mente no casamento, na empresa, vai mentir no casamento, vai mentir no chamado. Então, são coisas, mentiras. Criar justificativas, ao invés de se arrepender, ser depressões, vai fazer a gente presa fácil. Então a gente olha lá, aprende com o povo de Israel para a gente não desviar. A gente aprende com Arão para não desviar. E a gente aprende a Moisés como perseverar. Que é o Êxodo 33. Moisés nos ensina a perseverar na intimidade com Deus. A perseverar apesar da decepção das pessoas. A perseverar apesar da ingratidão das pessoas. A perseverar apesar de muitas vezes as expectativas serem frustradas. A perseverar. A perseverar. É um homem que nos ensina a perseverar até o fim. Êxodo 33, você abriu aí, e nós vamos ler o trecho, porque a sequência do 32, não tinha como podermos mergulhar um pouco mais nele, nessa jornada, sem olharmos para esse contexto. Então deixa eu ler Êxodo 33 juntamente com você aí, a partir do verso 1. Na conversa ali de Deus com Moisés já. Depois ordenou, acharam aí, irmãos? Estão aí? Amém? Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Então Deus concede. Verso 2. Deus fala que vai continuar a caminhada, né? O povo continuar a caminhada, não ia destruir o povo. Verso 2. Mandarei à sua frente o quê? Um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão à terra onde manam leite e mel. Agora é o agravante: mas não irei com vocês. Diga comigo: eu não irei com vocês. Deus dizendo: não vou com vocês, porque vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, sabendo que Deus não iria mais com eles, o que o povo começou a fazer? Começou a chorar, e ninguém usou mais enfeite algum. Olha o verso 7. Moisés, ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava essa tenda de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Então sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse. Verso 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, e ficava à entrada da porta, enquanto o Senhor falava com Moisés.
Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da porta, todos prestavam a adoração de pé, cada qual à entrada da sua própria tenda. Verso 11, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Mais uma vez, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Agora o verso 15. Então Moisés lhe declarou, falou com Deus: se o Senhor não for comigo, não me envie, ou se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não me acompanhares, que não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim? Olha a diferença que fazia do povo com qualquer outro povo. Que poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tem me agradado de você e o conheço pelo nome. Verso 18, então disse Moisés: peço-te que mostres a tua glória. Peço que mostres a tua glória. Então a gente vai ver Moisés aqui, justamente cultivando um nível de intimidade com Deus. Quando a gente persevera, quando a gente ama mais a presença do que a promessa de Deus, quando a gente ama mais a presença de Deus do que os seus presentes, a gente consegue perseverar na caminhada com Deus. Eu falei sobre essa experiência que eu tive, essa analogia. Deixa eu só tirar aqui um pouco. Essa analogia, essa experiência que eu tive em uma viagem, uma vez com a igreja. Viagem de férias, né, na praia, coisa boa, mineiro, do jeito que o mineiro gosta, né? E faz muito sentido para esse texto. Quem não gosta de ver a vista do mar, né? Já pensou ficar num apartamento? Ah, vai recebendo aí. Você abre aquela janela de manhã, aquela cortina assim, a vista do mar, coisa mais linda. Antes de ter menina, eu gostava de fazer isso no final das tardes, em viagem, né? Sentava lá na beira da praia, antes de ter menina. Agora a gente só fica com dos meninos, né? Dos meninos, já estou até colocando o Lucas no meio. De sentar, ficar vendo ali a beleza da praia, é gostoso demais. Tem mais alguém fleumático aqui comigo? Alguém? Fica vendo, olha que lindo. Os céus declaram sua glória, firmamento as obras do seu poder, gostoso demais. E aí, uma experiência que eu vivi, que eu compartilhei uma vez com a igreja, há poucos anos atrás, foi que em uma dessas viagens a gente teve a oportunidade de visitar de ir lá naquelas piscinas naturais. Alguém já foi? Aquelas piscinas naturais que você vai lá, anda um pouquinho de barco assim, e a gente vê aqueles peixinhos lá, mergulha, põe aqueles óculos. Tem gente que é um pouco mais corajoso assim, coloca os cilindros, mergulha. Na certa feita eu fui no óculos ali, ainda não estou especializado no cilindro, mergulhador profissional, mas foi tão lindo porque eu vi nessa experiência ali, dos óculos ali, coisas maravilhosas, extasiantes, que mesmo que vendo a beleza, a vista do mar do lado de fora já é coisa maravilhosa, mas eu vi coisas que só mergulhando ali que eu podia ver. E nessa ocasião o Celso foi, meu cunhado, estava junto, e ele, né, gosta assim, de aventurar algumas coisas, falou assim: vamos que eu vou pôr aquele cilindro e vou lá onde o povo está indo lá. Foi. E ele mergulhou lá com o cilindro, e eu todo feliz que eu já estava vendo ali os peixinhos. Lembro que o pessoal falou: olha um coral. Tinha um nome de um coral que era coral de fogo. Quase que eu comecei a rodar lá no meio da briga. Coral de fogo. Foi mesmo, o povo que é pentecostal mesmo. E ali, vendo. Aí o Celso volta falando: você está vendo isso aqui? Isso aqui é bonito, você não tem noção do que tem lá mais fundo. Mas aí eu fiquei com aquela inveja gospel, né? Mais fundo tinha coisas ainda mais lindas. Ele foi falando um monte de coisas que ele viu. Eu já estava ali maravilhado, mas tinha coisas ainda mais profundas. E essa experiência, ela me fez perceber, me trouxe ao coração que existem realmente certos níveis de experiências e de revelações que só serão entregues para quem tem coragem de se mover além da superfície. Existem certos níveis de experiências, de conhecimento e de revelações que só serão entregues para quem estiver disposto a ir além da superfície. Existem coisas que Deus vai entregar não para quem está no raso, mas para quem se ousa de fato a mergulhar e a ir mais fundo,
A gente olha as situações como o apóstolo Paulo, que diz que Deus o levou até o terceiro céu, que não podia narrar aquilo que ele visualizou. Você vai ver homens como um dos 3 mais íntimos discípulos de Jesus, como o apóstolo Pedro, em que Pedro também, ele foi escolhido por Jesus para subir naquele monte, no monte conhecido como o Monte da Transfiguração, e ver a glória de Deus. A ponto de falar, vou fazer uma tenda aqui. Ele está entre os 3 mais íntimos. Você vai ver a João, que é considerado o discípulo mais íntimo dos íntimos de Jesus, dos 3, o mais íntimo dos íntimos, que colocava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, onde para ele é entregue as revelações do Apocalipse, do novo céu, da nova terra, daquilo que há de acontecer, porque só existem níveis de revelações que Deus só vai entregar para quem estiver disposto a sair da superfície, a ir além do raso. E o Salmo 25, verso 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará a sua aliança. Ou algumas versões, os seus segredos, ou seja, os segredos de Deus não são entregues para qualquer um. Os segredos de Deus são entregues para aqueles que buscam intimidade com Deus. Agora pense comigo, você acredita, por exemplo, como essa experiência que eu tive ali na praia, você acredita que as pessoas que vão à praia, talvez quantos de nós a gente poderia fazer uma enquete aqui, que vão à praia, você acredita que a maioria desfruta só da superfície ou a maioria vai no profundo? A maioria desfruta mais do quê? Da superfície. Quantos aqui já fizeram um mergulho com cilindro? Quantos aqui? Quantos aqui já foram na praia? Dá um sinal com a mão. Quem já foi na praia? Todos os mineiros, louvado seja Deus. Quem aqui já foi, que já fez aquele do óculos assim, do óculos? Já viu? Aí apareceu. Agora quem foi com cilindro lá no fundo lá? Diminuiu aí, ó. Gato pingado. Tem uns mergulhador profissional, louvado seja Deus. Então, olha só, a maioria fica no nível raso. Essa é uma realidade que toca muitas vezes a nossa vida com Deus. Nós vivemos em uma geração que hoje é altamente superficial. Nós estamos vivendo uma geração que a gente vê que tem casamentos superficiais. Hoje nós vemos uma geração em que a relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais é altamente superficial. Nós vemos uma geração de relacionamentos de amizade superficial. Nós vivemos dentro dessa realidade. E isso muitas vezes tem tocado a nossa vida com Deus. Nós hoje fazemos parte muitas vezes de uma geração que tem um conhecimento, como eu tive do tio Celso, que a gente chama ele assim, daquilo que os outros viveram. Tem o conhecimento do que Moisés viveu com Deus, tem conhecimento do que Enoque viveu com Deus, tem conhecimento do que Paulo viveu com Deus, tem conhecimento do que aconteceu lá na Rua Azusa, lá em Hasbury recentemente, maravilhoso, a gente fica extasiado, mas nós estamos inseridos numa geração que apenas ouviu falar, mas o Senhor está nos chamando a partir de hoje, no poder do nome de Jesus, para sairmos do raso e começarmos a acessar um nível mais profundo. Você acha que se eu e você quisermos ir lá pegar o cilindro e mergulhar, nós temos condições de fazer isso, sim ou não? Todos nós podemos, mas muitas vezes nós não ousamos. E hoje Deus está nos chamando isso no nível da espiritualidade, do relacionamento com Ele. Saia da superfície e comece a caminhar em níveis mais profundos, como a revelação do profeta. Eu estou com águas batendo aqui nos artérios. Comece a caminhar para essas águas baterem nos joelhos, para essas águas tomarem as suas cinturas, os seus lombos, e o Senhor venha nos levantar com uma geração que mergulha na presença dEle. Uma geração que mergulha mais profundo. Meu irmão, que enche o meu coração de expectativa é o que Deus pode fazer. Não está condicionado à geografia de um lugar. O que Deus pode fazer não está preso na Rua Azusa, não está preso na Reforma Protestante, não está preso no Monte Sinai. O que Deus pode fazer não está preso à geografia de um lugar. O que Deus pode fazer está voltado a corações sedentos. Buscar-me-eis e me achareis.
achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Oh, Espírito de Deus, quantos aqui querem viver isso? Quantos aqui querem viver um nível mais profundo? Quem aqui quer sair do raso? Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um brado de aleluia. Diga: Senhor, eis daqui. Que o Senhor nos tire do nível da superficialidade, porque não se trata de lugares, não tem a ver com árvore, tem a ver com os corações. É os corações. Não importa o tempo, não importa o local. Meu irmão, isso aqui era uma quadra de futebol só sai. Tantas pessoas eu às vezes encontro na rua. Falou: pastor, eu jogava bola lá. Quem aqui já jogou bola aqui? Aí, ó, só jogador caro, só atleta. Isso aqui era uma quadra. O povo chutava bola. Quem sabe xingava, não xingava não, que os crentes jogam aqui no mundo. Aleluia. Dava glória, aleluia. Em vez de falar: vê o irmão, não, vê o ladrão, não, vê o irmão. Cuidado com o ladrão aí, não, os crentes não, cuidado com o irmão aí. Chegamos a roubar sua bola. Aqui era uma quadra. Já é entretenimento. Lugar comum. Porque não tem a ver com geografia. Agora hoje à noite não. Hoje aqui está um povo que veio para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para exaltar a presença dEle. Ele se faz bem presente, Ele se manifesta, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Porque não tem a ver com a geografia, tem a ver com corações. E aí você vai ver então. Eu estava lendo, eu já li esse livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento? E tem uma frase que me chama muita atenção, que diz assim: que o avivamento ele não chegou ainda. Receba essa frase no peito e no coração. O avivamento não chegou ainda, porque a igreja está satisfeita sem ele. Já tem maná, tem água, tem promessa, já tem tenda, já vimos Deus manifestar que Deus está com a gente. Estou satisfeito. Por que tarda o avivamento? Estou satisfeito sem Ele. Minha empresa está caminhando, né? A gente passa os perrengues, crise na nação, é dificuldade, é inflação, mas a gente está lá com um pão de cada dia. Estou satisfeito. Eu tenho a bênção de Deus ali, estou aqui na família, estou indo, estou desfrutando dos milagres. Povo de Israel, Moisés, o Senhor falou com ele assim: Moisés, eu vou te dar a terra, eu vou começar a partir de você. Se o Senhor não for comigo, você pode até arriscar meu nome. Se o Senhor não perdoar, não liberar esse povo, se o Senhor não estiver com a gente, não nos faça sair desse lugar. Porque ele amava muito mais a presença de Deus do que os presentes de Deus. A gente não vive um avivamento porque a gente está satisfeito sem Ele. Está satisfeito em viver uma vida superficial. Estou satisfeito com essa vista, olha que mar lindo. Eu estou satisfeito. A gente precisa o tempo todo ser grato, mas jamais acomodado. Diga assim: eu preciso ser grato, mas jamais acomodado. A gente precisa ser grato por tudo que Deus já derramou em nós, mas a gente precisa jamais ser acomodado. A gente precisa buscar esse poder do alto, como os discípulos fizeram, ficar em Jerusalém até do alto serem revestidos desse poder, até do alto, ser revestido do poder. E uma coisa que sempre nas minhas orações bate no meu coração, e eu creio nisso, que apesar das experiências que a gente já viveu com Deus até hoje, o Senhor tem coisas muito maiores ainda para nos entregar. Talvez a gente fique satisfeito: eu já tenho tantos anos de cristão, já até sirvo na igreja, Deus tem me abençoado, Deus tem até usado a minha vida, estou na liderança, lidero uma rede. Às vezes a gente está ali já exercendo o chamado de Deus, mas a boa notícia é que tem um nível mais profundo para mim e para você. Existem coisas que Deus quer nos levar a níveis mais profundos, porque assim foram com os discípulos, gente. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, viram milagres que o evangelista João diz que nem na palavra de Deus, nenhum livro caberia de tantos milagres. Lá só tem registrado cerca de 35 milagres, mas não caberia, não haveria livro que caberia o tanto de milagre que Jesus fez.
Esses homens viram milagre, viram gente ressuscitando. E Jesus falou o que com eles? Vocês vão fazer obras maiores. Isso não queima o seu coração? Não queima viver na superfície o seu coração? Obras maiores. Olha o tanto que Pedro já tinha sido vivido experiência com Deus. O Pedro já tinha andado sobre as águas. Olha que loucura. Andado sobre as águas, visto Jesus recebendo lá o monte da transfiguração, a glória de Deus. Mas quando chega em Atos 2, o Senhor tinha algo ainda maior para derramar em Pedro. Ele prega em uma pregação, 3.000 pessoas se convertem. A sombra de Pedro projetada sobre os enfermos trazia cura. Um homem que tinha andado juntinho com Jesus e vivido coisas extraordinárias. Deus diz: existe algo maior. E Deus está falando a corações aqui nessa noite. E talvez já viveram muitas experiências com Deus, mas isso está apenas na gaveta da sua história. Isso está apenas na memória do seu coração. Boas lembranças. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: saia da superfície. Eu tenho algo maior, eu tenho algo novo para derramar sobre a sua vida. E este é o tempo. Moisés, você já recebeu, já viveu muitas coisas com Deus, já teve jejum 40 dias, 40 noites, mas ainda eu tenho glória para revelar para você, Moisés. Senhor, mostre-me a tua glória. Oh Moisés, eu vou passar e você vai ver a minha glória, a sua face vai ser resplandecida. Um homem que já tinha visto o mar se abrir, já tinha orado e maná caído para o povo. O Senhor tinha mandado a água, mudado a realidade da água. O Senhor revelou ainda algo maior para Moisés. Oh Espírito Santo de Deus, toma essa casa nas tuas mãos. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Toma essa casa nas tuas mãos. E nós declaramos sobre este ambiente, através de corações sedentos, leva-nos a níveis mais profundos na vida de oração. Leva-nos a níveis mais profundos na vida, ó Deus, de intimidade com o Senhor da tua palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre vidas aqui, ó Deus, enfermos serão curados dentro da sua casa, dentro do ambiente profissional. O Senhor vai queimar o seu coração para você orar por pessoas na rua, e pessoas vão ser alcançadas através da graça, da presença, da unção de Deus sobre a sua vida. Se você quer, você pode dar um glória a Jesus, você pode aplaudir, você pode exaltar o Senhor. Eu creio. Eu não sei se isso queima o seu coração, mas isso queima o meu coração. E o mais lindo de tudo é saber que maior do que aquilo que queima o meu e o seu coração, este é o maior anseio de Deus. Este é o maior anseio de Deus para mim e para você. Mais do que você querer, e eu também, intimidade com Ele, é o desejo dEle de ter intimidade com você e comigo. Apesar da sua grandeza, apesar da sua santidade, apesar de ser um Deus que está sentado no alto e sublime trono, Ele é o Deus que clama, que anseia, que deseja, que almeja intimidade, visitar você, habitar em você, encher a minha e a sua vida. Tanto, gente, que você olha para Adão e Eva e não tem liturgia. Adão e Eva não tem templo, Adão e Eva não tem uma igreja, mas Deus descia na viração do dia só para poder dialogar diariamente com Ele. Deus vai lá com Noé e fala: Noé andava com Deus. Não é um andar de um Deus onisciente, ou melhor dizendo, um Deus onipresente que está andando comigo em todo lugar. Não, é um andar de carregar a presença de Deus. É ser como um Enoque que andou 300 anos na presença de Deus. Ah, Jesus levanta homens, jovens e adolescentes, homens e mulheres, carregadores da presença do Senhor. Um nível de intimidade tão grande, e Deus falou: eu quero levar esse Enoque para junto de mim. Ele fala com os seus discípulos: olha, vocês não vão ser chamados mais de servos, mas mais de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. O anseio de Deus é tão grande para aumentar o nível de intimidade comigo e com você, que Ele enviou Jesus. Deu seu único filho, para que o véu do templo, em que até então apenas
Moisés tinha acesso ao Santo dos Santos. Agora, pelo novo e vivo caminho, pavimentado pelo sangue de Jesus, eu, você, Alexandre, Cariza, Beth, Lu, cada um de nós, Fábio, Maiara, cada um de nós, Cíntia, Renato, cada um de nós, Ricardo, cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós, Rodrigo, cada um de nós temos livre acesso à presença dele. Você fala: vou dar o meu filho para aproximar você de mim. Eu não quero apenas um sumo sacerdote representando agora. O meu filho é o sumo sacerdote perfeito. Agora você pode entrar para o seu quarto em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará. Eu vou me revelar a você. Você não precisa de um Moisés para chegar te representando, pagando lá, pedindo perdão dos seus pecados. Não, agora o meu filho Jesus já pavimentou. É só você entrar. Pode ser de madrugada, pode ser 2, 3 da manhã, pode ser 5 horas da tarde, pode ser meio-dia. Todas as vezes que você, com o coração quebrantado, com o coração sedento, começar a falar com ele. Você pode estar dirigindo o seu carro, você pode estar limpando a sua casa, você pode até estar fazendo o seu trabalho. A presença de Deus está ali e vai encher o seu coração. Levanta, Senhor, uma geração de homens e mulheres que carregam a tua presença. Se você tem sede por isso, eu quero te dar um minuto agora. Você pode orar ao Senhor, você pode clamar ao Senhor por isso. Clame ao Senhor agora em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua presença. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O louvor pode tocar, o instrumental pode profetizar. Eu quero contar você, no lugar onde você está, levantar a sua mão e você adorar ao Senhor agora. Você clamar: Jesus, me leva nesse nível. Sim, talvez essa semana toda você passou distante daquele lugar, do lugar do secreto, mas hoje o Senhor está dizendo: eu estou startando em você uma nova realidade de comunhão, de intimidade, de vida espiritual. Tira isso da sua memória. Você não vai viver apenas do passado, do que Deus fez. Existe algo novo de Deus, existe algo novo de Deus, existe algo novo de Deus sendo entregue a vidas aqui. Fica à vontade. Se você ora em línguas, fica à vontade para o Espírito de Deus te impulsionar isso. Fica à vontade. Quando a gente ora em línguas, a gente ora no Espírito. Nós somos a igreja presbiteriana renovada. Nós cremos nos dons espirituais, nós temos a contemporaneidade dos dons. Então flua, flua. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será para sempre. Oh Senhor, desce com essa nuvem. O Senhor desceu lá na tenda de Moisés. Desce com essa nuvem e começa a tomar vidas aqui. Estão desejosas, estão sedentos pela tua presença. Começa a tomar os corações. Oh, aleluia. Oh, Jesus, cria em nós, cria em nós, cria em nós esse anseio, esse desejo de queremos mais da tua presença, mais do que os teus presentes. Coloca esse mesmo desejo que tu ouve em Moisés no nosso coração. O anjo vai com você, Moisés. Você vai ter a companhia de um anjo. Eu vou expulsar todos os inimigos, jebuseus, amorreus e etc. E eu vou dar a terra para vocês. Eu vou enviar um anjo. Eu fico imaginando o Senhor falando comigo e com você. Tem um anjo, imagina você sabedor pela voz do próprio. Tem um anjo aí do seu lado, ó. Você anda com o peito estufado na rua. Se a gente tem essa consciência, existem os anjos do Senhor que não sei. Mas imagina o Senhor falando: tem um anjo. Um anjo vai com vocês. Eu vou enviar um anjo, o meu anjo, para ir com vocês. E olha, vocês vão enfrentar batalhas, e todas as batalhas vocês vão ganhar. Eu vou expulsar os inimigos, fulano, Beltrano, vou expulsar todo mundo. Ou seja, você vai ter vitória. Imagina Deus falando: vou enviar um anjo, vou te dar vitória, seja na vida financeira, seja na família, vou te dar vitória em tudo. E olha, vou mostrar para vocês o caminho, vou colocar vocês na terra prometida. Mas eu sei, mesmo diante disso, sabedor que enviaria anjo, que derrotaria os inimigos, e que Deus cumpriria a promessa, Deus prometendo todas essas coisas, Moisés disse: a sua presença
não for comigo, não me faças sair, subir deste lugar. Porque muito melhor do que os presentes de Deus é para mim. Muito melhor do que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos. Um certo autor diz assim: as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos não tem valor. Canaã sem Deus não tem valor. A terra que mana leite, mel, prosperidade não tem valor. A posse da terra não, sem Deus não tem valor. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. Uma pergunta que eu já me fiz e já compartilhei com a igreja: o que a gente vai fazer no céu se a gente não relaciona com Deus na terra? O que a gente vai fazer no céu se a gente não relaciona com Deus na terra? Hoje é um chamado de Deus para a gente sair da superfície e colocar os nossos óculos, quem sabe o cilindro da vida espiritual, e mergulhar. Mergulhar. Receba no seu espírito. A mergulhar. Há níveis em que o Senhor vai te revelar coisas que ainda você não viu na superfície, em que eu ainda não vi na superfície. Para a gente poder encerrar, o que eu preciso fazer, pastor? O que o povo fez nesse texto? O povo, quando viu que o Senhor não iria mais com eles, o que o povo fez? Chorou, se arrependeu. É dizer: Senhor, eu não estou satisfeito em viver uma vida mediana. O povo chorou, tirou os seus enfeites, nunca mais nem usou. Arrependido. Enquanto não vier essa convicção de arrependimento, a gente nunca vai acessar esse nível mais profundo com Deus. Eu e você precisamos romper com tudo aquilo, nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se tem algo que está te afastando de Deus, o passo para dar um passo para se aproximar do mais profundo é arrependimento genuíno. O que eu preciso para dar esse passo de intimidade e iniciativa? Moisés costumava pegar a tenda, sair para fora do arraial. Gente, fora do arraial, imagina um lugar onde tinha mais de 2 milhões de pessoas. Valadares tem quantos mil? Quase uns 280 mil aproximadamente. Pega e sai de Valadares para montar uma tenda lá fora. Agora imagine milhões de pessoas. Moisés ia para fora do arraial montar essa tenda. Você vai ver uma dedicação. A intimidade tem um preço. Para você e eu termos intimidade conjugal com a minha esposa, você com a sua esposa, o casal ter intimidade, nível de conhecimento profundo um com o outro, precisa de quê, gente? Tempo. Para a gente poder ter intimidade, conhecer o coração do filho, precisa de quê? Tempo. Como que eu vou acessar arrependimento? Chorar mesmo. Eu não quero ficar nessa vida ou fazendo essas práticas que me levam a forma medíocre com Deus. Arrependimento. Segunda iniciativa é romper com aquilo que me afasta, é sair do campo da reflexão e transformar em ação. Pega a tenda e vai. Moisés poderia ficar onde estava. Então o que eu preciso? Eu acordar às 5:30 da manhã. Romper. Vou acordar às 5:30 da manhã. Eu preciso para poder orar. Talvez ali eu vou cochilar. De vez em quando o pessoal cochila, não. Mas estou ali. Estou cansado. Às vezes numa quinta-feira eu falei com os irmãos, quinta-feira tem sido uma bênção. E esse mês sobre família tem sido, que palavras maravilhosas. Mas sabe por que às vezes a pessoa não vem? Por causa, ela deixa definir a vida espiritual dela através do estado emocional. A gente não pode deixar o nosso estado emocional decidir sobre a nossa vida espiritual. Diga, eu não vou deixar o meu estado emocional decidir sobre a minha vida espiritual. Não tem como. Estou cansado.
aí eu não vou. Na Bíblia não tem como você mover num estado emocional. Paulo está abatido, preso, e está louvando a Deus. Não é o estado emocional que governa a decisão espiritual dele. O que está governando a minha vida espiritual e a sua vida espiritual? Via de regra, a maioria de nós, de forma esmagadora, o que está definindo a nossa vida espiritual é o nosso estado emocional. Estou desanimado, não estou gostando, é o nosso estado emocional. Se a gente permitir isso, nós vamos ser fadados ao fracasso. A Bíblia manda a gente amar inimigo. Se você for pelo estado emocional, criar os seus vínculos de relacionamento, o que tem que governar a gente é os princípios da palavra, gente. Quem está comigo diz amém. Não deixe, porque o estado emocional, eu estou cansado, você não vai orar, estou com muita coisa para fazer, minha mente está a 1000 por hora, não vou ler a Bíblia. É o estado emocional que está definindo a sua e a minha vida espiritual. Moisés vai lá, sai fora do arraial, meio de 2 milhões de pessoas e monta a tenda. E o texto diz uma palavra lá, como costumava fazer. Era perseverante, o cara fazia isso, não era uma vez na vida não. Costumava fazer. A gente precisa começar a perseverar no Senhor. Perseverar na nossa busca, na nossa entrega, na nossa renúncia. A salvação, o Billy Graham diz assim, ó, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Agora não tem uma vida mais extraordinária, eu tenho convicção disso, do que andar com Jesus. Porque nós somos criados por Ele e para Ele. Quando a gente entra no ambiente de adoração, quando a gente vive na dimensão daquilo que agrada a Deus, a gente vive uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida abundante. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor vai ativar-nos, que o Senhor venha criar uma fome e uma sede dentro de mim e de você, pela presença deles. Receba no seu espírito, eu recebo no meu. Cria em mim, diga para o Senhor, cria em mim, Senhor, uma fome e uma sede pela tua presença, como eu nunca tive até hoje. Fala de novo isso para você mesmo, vamos. Cria em mim, Senhor, uma fome e uma sede da tua presença, como eu nunca tive até hoje. Receba no seu espírito essa palavra. Oh, Espírito de Deus. Se nós andarmos em intimidade com o Senhor, não tem absolutamente nada que vai nos tirar da presença de Deus. Não tem nada que vai nos tirar. Nós vamos chegar e completar a carreira que nos está proposta. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Oh, Espírito de Deus. Convidar o ministério de louvor para cantar uma canção ao Senhor. E você vai ter a oportunidade agora de orar sobre essa palavra. Vamos lá. Vai deixar o estado emocional definir a sua, vai decidir o seu comportamento espiritual, ou os princípios da palavra que vão decidir? Vamos lá. Agora você pode ter essa oportunidade debaixo dessa consciência da palavra. Da palavra. Falar, eu não vou orar, eu não vou cantar. É o estado emocional, não estou afim, que está definindo. Mas você pode dizer agora, Senhor, eu quero. Tem vezes que eu estou desanimado, eu entro no meu devocional, às vezes eu estou cansado, com a cabeça pesada, e aí eu coloco uma música, começo a andar, e lembro de uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: se você não conseguir orar, ore até que você consiga. E aí eu começo a glorificar, eu começo a louvar, eu começo a romper com o meu estado emocional. Senhor, muito obrigado, eu te louvo, louvado seja o teu nome, aleluia. E vou cantando, e vou rompendo. Não é o estado emocional que vai definir, que vai decidir o meu comportamento espiritual. É o que a palavra de Deus me chama: buscar-me eis. Buscar-me eis, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Então eu quero convidar você agora a pegar essa tenda sua e sair fora do arraial. Eu quero convidar você agora a demandar esforço, agora em nome de Jesus, para prestar uma adoração a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, abre a sua boca agora, comece a adorar o Senhor. Abra os seus lábios agora e comece a dizer: Senhor, eu quero viver
esse nível de intimidade contigo. O ministério de louvor pode cantar ao Senhor uma canção, e você fica à vontade. Se quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor, mas eu quero te dar esse minuto, esses poucos minutos agora, para juntos nós selarmos essa palavra, debaixo de um ambiente de louvor, debaixo de adoração, debaixo de uma oração, em nome de Jesus.